este qual Ezequias, filho de Davi, rei em Judá e Jerusalém, ele transferiu quando Senaquerib, aleluia, para você entender, toda vez que você promove uma reforma ministerial, aleluia, logo após dela concretizada, o inimigo arquiteta se levanta para tentar impedir o avanço da obra de Deus. A palavra de Deus diz que após Ezequias restaurar as portas e abrir e ordenar o sacerdote levítico a sacrificar ao Senhor, de maneira que diz o texto no capítulo 29 que nós vemos, que faltava sacerdote para esfolar a oferta, que eram as ovelhas, ou seja, faltava sacerdote para colear a ovelha, aleluia. Nos vamos entender, aleluia, que a bênção foi tão grande, de forma que os tesoureiros não continham de tanta oferta que entrava na casa do Deus vivo. E a Bíblia nos diz que Satanás se levanta e envia Rabsaque, rei da Síria, aleluia, e ele sitia Malquim em torno de Jerusalém, aleluia. Eu vou ler Bíblia para você, livro de Isaías, capítulo 20, versículo 22. Isaías havia profetizado 3 anos nu. Esses 3 anos que Isaías profetiza nu, aleluia, Deus fala para Isaías capítulo 20, livro do profeta messiânico: tira a sandália dos teus pés e as vestes de pano de saco, e sai e profetiza nu por todas as terras circunvizinhas de Judá e Samaria, e diz: assim serão levados vós, aleluia, para a vergonha do seu opróbrio, por não dar ouvido aos profetas e a palavra do Senhor. Isto é por causa dos etíopes, que invadirão e tomarão, aleluia, o reino do Egito. O povo não deu ouvido. A palavra de Deus nos diz, aleluia, que o rei da Síria se tinha todos em torno, em volta de Judá. O texto nos diz que ele permanece exatamente os 3 anos que Isaías profetizou nu. Ali ele fica sitiando, até que toma, e ele ameaça entrar em Judá. Só que para entrar em Judá, aonde a obra foi restaurada, não é bem assim. Aleluia, Satanás entra onde o ministério é bagunçado, aonde não tem organização, aonde não tem ordenação profética, aonde não tem ordenação levítica. Aí ele entra e faz estrago. Mas no reino de Judá, aonde Ezequias está sentado na cadeira de Davi, aonde ele promoveu a reforma, ordenou o sacerdote, aleluia, para oferta, para sacrifício, ouviu o profeta Isaías que profetizava segundo a palavra do Deus vivo, aleluia, e abrindo as portas da casa de Deus o restaurou, aleluia. Em casa restaurada, Satanás não bota o pé, aleluia. Se Satanás está afrontando, tentando entrar para destruir, aleluia, o teu ministério, a tua casa, eu quero deixar esta palavra para você. Se você tem dado ouvido às profecias de Deus e tem, aleluia, tem empenhado em restaurar, aleluia, ele não vai obter êxito, porque Deus está contigo pela obediência da palavra do Senhor. O povo de Deus é tirado do Egito com mão forte e destra estendida. Ezequiel 20, versículo 33. Que quando Israel pensava que ia perecer, ele se manifesta na vida do profeta e diz: viveu, que com indignação derramada e com minha destra estendida, Ezequiel, eu hei de reinar sobre vós. Deus levanta o profeta para tirar o povo do Egito. O povo vem peregrinando a caminho da terra prometida. Livro de Gênesis, aleluia, de Números capítulo 12. O povo acampa às margens do Gion, terra de Cuxi. Moisés toma uma mulher cuxita para si. Miriam, sua irmã, começa a falar contra o ministério profético. Tem irmã que gosta de dar palpite em ministério profético. Tem irmã que gosta de se meter no casamento dos outros. Tem irmã que Satanás tem usado para se meter no casamento dos homens de Deus. Miriam tentou se meter no casamento de seu irmão e ela ficou leprosa. Alai. Quando eles paravam às margens do rio Gion,
que rodeia a terra de Cuxi, da onde Deus alimentou a sede do seu rebanho, o povo de Israel. Miriam se levanta contra o ministério de Moisés e fala contra a mulher cuxita. Aleluia, meu Deus e meu Pai. E a Bíblia nos revela que toda aquela irmã, todo aquele irmão também que tenta se meter em casamento de profeta, tenta dar palpite, aleluia, ele se torna leproso. Além de se tornar leproso, ainda impede o povo de avançar. Porque a Bíblia diz que além dela ficar leprosa, o povo parou de peregrinar em rumo à promessa, porque teve que esperar o tempo de cura para que ela sarasse do seu pecado. Tem gente que está se metendo no casamento dos outros, aleluia, está impedindo o povo de avançar para a promessa, porque temos que esperar. Não podemos deixar para trás o nosso irmão. O nosso irmão está ferido, está machucado, foi atingido por um dardo inflamado, o dardo da fofoca, o dardo da contenda, muitas das vezes até da prostituição. Mas nós não podemos deixar para trás. Temos que esperar até que Deus assare para que nós sigamos avançando. Mas uma coisa é certa, nós iremos chegar no lugar que Deus nos tem prometido. Aleluia. O povo de Deus entra na terra que Deus haveria prometido. Aleluia. Passa o período jurídico, vem o período monarca. Saul reina em Israel. Aleluia. Preguei ontem sobre isso, pastor de jumento. Colocaram um pastor de jumento a cuidar um rebanho de ovelha. Aleluia. Isto porque a Bíblia nos diz que ele, quando foi ungido, ele procurava as jumentas perdidas em seu pai nas montanhas de Baal-Salisa. E os homens de Israel que queriam o rei avistar os seus ombros largos, robustos, e falar: é este da tribo de Benjamim que reinará sobre nós. O povo pediu, Deus permitiu, o profeta ungiu. Mas Deus levantou a Davi. Este era ungido, escolhido segundo o coração de Deus. Não troca pastor da ovelha por pastor de jumenta. Se tu é ovelha, vai atrás do teu pastor. Ouve o teu pastor, respeita o cajado, a autoridade do teu pastor. Não vai atrás de falácia de pastor de jumento, coisa de gente que não sabe o que está falando, que não sabe o que está fazendo e querendo, aleluia, dar palpite. Aleluia, pastor de rebanho entende de rebanho. Pastor de jumento entende de jumento. Aleluia. Davi é ungido rei. Aleluia. Ele recebe 3 unções. Uma na casa de seu pai, a segunda em Hebrom, depois em Jerusalém, quando reina sobre todo Israel, onde ele reina há 33 anos. Ali, quando ele recebe a 3ª unção, a Bíblia nos diz no livro de 2 Samuel, capítulo 5, versículo 7, que ele prontamente, ao receber a 3ª unção de Deus, ele avança em rumo que Deus tem lhe prometido. Todo ungido de Deus, ele não descansa enquanto ele não coloca a mão no que Deus te prometeu. Sabe por quê? Porque quem é ungido tem fé e sabe que o Deus que te prometeu é fiel para cumprir. Aleluia, não fica esperando pelos outros. Aleluia, mas ele vai atrás do que Deus tem prometido. Aleluia. Aleluia, Samuel escreve 720 anos antes de Cristo. Aleluia, Davi vai de encontro à terra de Canaã, terra dos jebuseus. Quando ele chega na terra dos jebuseus, aleluia, o povo de Canaã diz: aqui Davi não coloca o pé. Davi não vai colocar o pé. O inimigo está tentando te impedir de colocar o pé no que Deus tem te prometido, mas até dizendo: é um derrotado. Você vai alcançar o que Deus tem te prometido. O inimigo não queria que Davi colocasse o pé na fortaleza dos jebuseus, porque o que Deus tinha prometido para Israel era justamente isso: a Canaã que manda leite e mel. E ali era a fortaleza da onde ele se expandia, e era impenetrável como Jericó. Mas nós sabemos que em Josué 6 Deus colocou as muralhas de Jericó abaixo. Aleluia. Mas naquele dia em Canaã, livro de 2 Samuel, capítulo 5, versículos 6 e 7, a Bíblia diz que o caminho que Davi acha
para entrar na fortaleza, aleluia, dos cananeus, é o caminho da fonte das águas. E qual é o caminho da fonte das águas? Aleluia, é o caminho do rio subterrâneo de Gion. Aleluia, enquanto o inimigo estava esperando, aleluia, que Davi viria por cima do muro, ou ia tentar penetrar, Davi entra por baixo e surge de dentro da fonte das águas. Enquanto o inimigo está pensando que tu vai arrombar a porta como ele, ou que tu vai pular o muro como um salteador, tu vai penetrar na fortaleza do inimigo, aleluia, navegando por dentro da fonte das águas do Espírito Santo, e vai penetrar e vai tomar posse do que Deus tem te prometido. Davi, aleluia, haveria recebido uma afronta. O inimigo disse: ele não colocará o pé aqui, porque qualquer um que o deter será chefe de 1000 e capitão. Porém os coxos e mancos bastarão para impedir ele. Quem é Davi? A peticaverna, foragido de Saul, aleluia, vive escondido em Adulão, guerreou as guerras de Quis, aleluia. Agora Saul morreu, foi proclamado rei em Hebron, aleluia, está pensando que vai penetrar. Não, aleluia, Davi vem por baixo, pela fonte das águas. Enquanto o inimigo pensava que Cristo, aleluia, ia abrir a porta do sepulcro e sair caminhando, ou aparecer no céu, Cristo ressurge dos mortos, aleluia, na cabeça da serpente. Salmo 24 que disse, aleluia, o arcanjo ao entoar das trombetas de Deus, levantai as vossas cabeças, ó portas eternas. E o demônio desavisado diz: mas para quê? Aleluia, levantai as vossas cabeças, aleluia. O arcanjo ao soar da trombeta lá no inferno diz: é para que entre o Rei da Glória. Ele diz: mas quem é este Rei da Glória se Jesus está morto? Ele ressuscitou. Satanás entra no inferno e toma na mão de Satanás a chave do inferno e da morte e pisa a cabeça da serpente. Assim também fez Zedequias. A Bíblia diz que Zedequias destruiu Neustão, Deus que fabricou o próprio profeta de Deus por nome de Moisés. Quando Deus enviou a serpente de fogo ardente para castigar o povo, pastor Emílio, que estava pecando, aleluia, Deus diz: agora tu pega o bronze batido e fabrica uma serpente de bronze, Moisés, e levanta por sobre uma haste. A Bíblia diz que assim como Moisés levantou a serpente no deserto, convém que Cristo seja levantado também sobre uma haste, no madeiro, símbolo de maldição. Moisés fabricou uma serpente de bronze, aleluia, e levantou sobre uma haste. Todos aqueles que eram feridos e olhavam para ela saravam, mas os povos de Deus estavam idolatrando, e o rei Zedequias despedaçou a serpente. Hoje Deus me trouxe aqui para dizer, durante essa restauração ministerial que Deus irá fazer nesta casa, você vai pisar e despedaçar a cabeça da serpente. Deus me trouxe aqui e diz para a minha igreja, aleluia, diz para o pastor Emílio, que eu nesta geração, neste ano de 2024, o Deus de Israel vai te levantar como um restaurador ministerial, para ordenar sacerdote como Zedequias e pisar a cabeça da serpente e despedaçar pelo poder da palavra de Deus. Louvado o santo nome do Deus vivo, engrandecido o nome de Deus, aleluia. E Zedequias, que não era bobo, filho da casa de Davi, aleluia, que conhecia o caminho das águas, quando o rei da Síria afronta a Israel, ele diz para ele: vocês vão beber do seu opróbrio, vocês vão beber da sua urina e comer do seu excremento. Rabsaque, rei da Síria, disse: aleluia, quem é o vosso Deus para vos livrar da grande mão do grande rei Senaquerib? Porventura livrou toda esta nação, o qual nós temos tomado, e o povo de redor de Samaria e Sicar, que não ouviu a profecia de Isaías, que profetizou 3 anos nu, foram levados cativo de nádegas de fora, para a vergonha
da sua vida por não dar ouvido ao profeta. Todo aquele que não ouve a palavra da profecia, ele é envergonhado mais cedo ou mais tarde. E hoje Deus me trouxe aqui como um profeta de Deus para pregar e ensinar a sua santa palavra, que diz, aleluia, Abissaquer queria tomar posse da fonte das águas. Aleluia. Tu sabe por que ele queria essa fonte das águas? Porque essa fonte não vem da terra. Aleluia. Por isso eu li Gênesis 2, versículo 10 em diante. Aleluia. A fonte do Gion, ela não é como as demais rios que são oriundas da terra ou de algum grande manancial. A própria Bíblia nos revela que a sua fonte de nutrição, ela mana de dentro do rio que Deus colocou dentro do jardim, que sai e divide-se em quatro. Nem mesmo o Eufrates tem fronte própria, nem mesmo, aleluia, o Idequel que rodeia as terras de Avilá, aonde há ouro, aonde há obidélio, aonde há ouro de Ofir, da onde Salomão extraía para construir o templo. A fonte de João, ela vem de dentro do santuário de Deus, e o inimigo quer se apossar desta fonte. Esta fonte é a palavra de Deus. Só que quando o inimigo chegou para tentar afrontar Israel, Zedequias já tinha reformado, já tinha promovido a reforma, já tinha restaurado os muros. Aleluia. Ele já tinha construído outro muro por fora, tapado a fonte da donzela. Aleluia. O qual Isaías, no capítulo 22 e no versículo 7, profetizou e transferiu para dentro do templo. Aleluia. Formando assim o tanque de Siloé. Tu sabe por que o tanque de Siloé tem uma água de propriedades curativa? Porque a sua água mana do Éden. A Bíblia nos revela isso. Aleluia. Se a fonte de Gion mana, aleluia, do rio que forma-se em quatro, ela aparece no pé das fortalezas dos Jebuseus, para onde Davi penetrou e conquistou a terra prometida. Zedequias depois cava com a precisão de 33 centímetros de caída e transfere por dentro da rocha a água que surge da fonte para dentro e constrói a fonte de Gion. Aleluia. E agora, para encerrar a palavra, aleluia, João capítulo 9. Aleluia. Lembra de que os jebuseus não queriam que Davi entrasse e falaram que os cegos não penetrariam. Aleluia, deixariam Davi penetrar. Quando Davi cavou e entrou por dentro da fonte das águas e se apoderou da promessa e conquistou a fortaleza de Canaã, ele mesmo decretou: agora cego e manco não entrarão, ficarão do lado de fora. Mas em João 9 vem outro homem, filho de Davi, não Zedequias, mas Jesus o Nazareno, e ele está ali pregando. Dali tem um cego de nascença, e ele está do lado de fora. Isto é, porque por ordem de Davi, livro de 2 Samuel 5, leproso, coxo, manco e cego ficam do lado de fora. É esses que os inimigos estão dizendo que vão me parar? Então eles não entram. Eles não entram na casa de Davi. Mas Jesus, o filho de Davi, quebra esta palavra, dizendo para o cego de nascença, aleluia, após fazer um lodo, aleluia, cuspir na terra e fazer um lodo com a sua saliva, a Bíblia diz que ele passa nos seus olhos. Aquele homem nunca tinha visto, mas a primeira coisa, aleluia, que ele sente é as mãos de Deus passando nos seus olhos, é a saliva do Deus vivo, a água da vida untando as suas vistas, e a voz mansa e suave de Cristo Jesus dizendo: agora vai e lava-te no tanque de Siloé.
aleluia, e ele lava-se e fica curado. Ele não sabia quem era, mas ele deu ouvido à palavra. E todo aquele que dá ouvido à palavra tem os seus olhos abertos no mundo espiritual. Aleluia. O servo diz: eu sei que eu não via, mas agora eu vejo, porque eu escutei a palavra do Senhor nosso Deus. Aleluia. Coloque-se de pé, aleluia. Passe aqui, aleluia. Eu vou estar orando pela sua vida.